Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o canal inicia aí os seus trabalhos fazendo uma aula de resolução de questões. Nessa aula, exclusivamente resolveremos questões. Logo, antes de mais nada, eu queria pedir para você que, se você não assistiu a aula anterior de velocidade escalar média, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Caso você já tenha assistido, você está apto para dar sequência a essa aula aí, tá bom? Sem mais delongas, caímos dentro, aula 5, velocidade escalar média, resolução de questões. Bom, gente, o nosso exemplo 1 nos conta o seguinte: em novembro de 2005, o brasileiro Alexandre Ribeiro venceu o Campeonato Mundial de Ultraman, disputado na ilha de Kailua Kona, no Havaí. A prova foi composta por 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de ciclismo, 84 quilômetros de corrida. O tempo de Alexandre foi de aproximadamente 3 horas na natação, 14 horas no ciclismo e 7 horas na corrida. Portanto, a velocidade média aproximada do brasileiro no campeonato foi em km por hora de... Gente, antes de mais nada, perceba que essa questão ela propõe etapas. São 3 trechos, são 3 níveis de resolução que devem ser somados para que a gente ache a velocidade média em todo o percurso, em toda a prova aí do atleta em questão. Nós vamos começar com essa ideia então. Nós vamos segmentar para no futuro juntar eles. Vamos lá? Note, galera, a primeira coisa que você precisa entender é ali pelo enunciado, que nós conseguimos tirar do enunciado que ele fez 10 quilômetros de natação. Na sequência, ele fez 421 quilômetros de ciclismo. E no decorrer da prova, ele fez mais 84 quilômetros de corrida. Notem que na etapa de natação foram gastos 3 horas, na etapa de ciclismo 14 horas e na etapa de corrida mais 7 horas. Perceba que dessa forma, toda a prova dele teve uma quilometragem, um espaço total percorrido. O espaço total seriam os 10 mais os 421 mais os 84 quilômetros. Se nós somarmos cada elemento desse, nós vamos chegar a 515 quilômetros. Perceba também que a prova toda teve um tempo total de execução. 3 horas, mais 14, mais 7, o que nos dão impressionantes 24 horas de processo. De posse desses dois valores, gente, do espaço percorrido e do tempo gasto, vamos achar então a velocidade escalar média total dessa prova. Notem que pela última aula que tivemos na semana passada, a velocidade escalar média constitui-se do espaço total percorrido pelo tempo total gasto ao longo da prova. Perceba também que a unidade que foi pedida a resposta está em quilômetros por hora. E como o espaço percorrido e o tempo gasto estão nas unidades que foram pedidas à velocidade, não vamos nos estressar com conversão de unidades. Sendo assim, a velocidade escalar média total do atleta em questão serão percorrer os seus 515 quilômetros num tempo estimado ali de 24 horas. Ao procedermos essa divisão, moçada, nós vamos encontrar que a velocidade escalar média total do atleta em questão é de 21,46 aproximadamente, né? Quilômetros por hora, nunca podemos esquecer da unidade. E aí, de posse das alternativas, percebemos que o valor mais próximo é a alternativa C. Exemplo 2. A Pangeia era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a processos geológicos, foi se fragmentando.
Notem essa animação ao lado, tenta ilustrar um pouco isso, né? Esse supercontinente, né, conhecido como Pangeia, que aos poucos vai se fragmentando. Olha que interessante a continuação da questão. Supõe-se que há 120 milhões de anos atrás, a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a se separar, e que os locais onde estão as cidades de Buenos Aires e a cidade do Cabo coincidissem. A distância atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6.000 quilômetros. Calcule a velocidade média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano. Gente, para a resolução, eu vou frisar para você primeiramente que nós queremos uma velocidade em centímetros por ano. Notem que o tempo que foi ali citado de separação entre as duas cidades está em torno aí de 120 milhões de anos e que essas cidades hoje se encontram a 6.000 quilômetros de distância entre si. Também será necessário, galera, que nessa resolução que você lembre de duas conversões essenciais. Número 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 metro tem 100 centímetros. Com essas duas conversões, nós conseguimos chegar à resposta que foi pedida, a unidade da velocidade média. Vamos lá? Bom, gente, com isso, a velocidade média de afastamento entre essas duas cidades ao longo dos anos pode ser calculado através do espaço total percorrido pelo tempo total gasto nesse processo. Perceba, turma, que o espaço total percorrido desde o supercontinente Pangeia até hoje, onde se localizam as cidades do Cabo e Buenos Aires, foi de 6.000 quilômetros. Nós não podemos trabalhar com esse espaço em quilômetros. Perceba que a resposta ela precisa estar em centímetros. Então, ao longo da colocação do dado, eu vou fazer uma conversão. Notem só, são 6.000 quilômetros. Não podemos esquecer que em 1 quilômetro temos 1.000 metros. Vou multiplicar por 1.000. Já passamos para metro. E não podemos esquecer que 1 metro tem 100 centímetros. Vou multiplicar por 100. Já estou com 6.000 quilômetros convertido para centímetros. Esse distanciamento, moçada, ele ocorreu em 120 milhões de anos. Então, são 120 milhões de anos. 120 milhões de anos. Perceba, o espaço percorrido está em centímetros e o tempo gasto está em anos, centímetros por ano, como queremos a resposta. Perceba ainda que podemos simplificar alguns zeros presentes no numerador com alguns zeros presentes no denominador. São 7 zeros no denominador que serão simplificados com 7 zeros no numerador. E com base nisso, percebemos que a velocidade de afastamento entre as cidades do Cabo e Buenos Aires em 120 milhões de anos nos dá uma velocidade média de 5 centímetros por ano. Exemplo 3, galera. FUVEST. Uma escada rolante tem 6 metros de altura e 8 metros de base e transporta aí uma pessoa da base até o topo da escada no intervalo de tempo de 20 segundos. A FUVEST nos argumenta qual é a velocidade média dessa pessoa em metros por segundo. Primeiramente, eu vou interpretar os dados que o problema me deu. Notem, a nossa escada rolante em questão, ela tem 6 metros de altura. Dá uma olhadinha. Por 8 metros de base. Dá uma olhada só. Notem que as pessoas que trafegam por essa escada rolante percorrem esse espaço, essa distância que eu assinalo para você. Essa distância é o que nos interessa. E como esses 6 metros é a altura da escada e esse 8 metros é a base, isso pode garantir para a gente que essas duas medidas são perpendiculares entre si. E ao configurarmos esse aspecto aqui, notamos aqui um triângulo
da qual precisamos achar a sua hipotenusa. Como o triângulo em questão é um triângulo retângulo, dá para a gente achar o espaço percorrido na escada, o tal do x, utilizando o conhecidíssimo Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Perceba, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ou a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Perceba ainda, moçada, x ao quadrado será igual a 36 mais 64, o que vai nos garantir que x ao quadrado é igual a 100, nos garantindo que se tirarmos uma raiz em ambos os lados, descobriremos que x é igual a 10 metros. Com isso, percebemos que essa pessoa, quando está nessa escada, percorre 10 metros num tempo de 20 segundos. E com base nisso, conseguimos chegar à velocidade média da pessoa. Perceba, a velocidade média dessa pessoa, portanto, é o espaço total por ela percorrido pelo tempo por ela gasto. Na situação em questão, essa pessoa subiu aí 10 metros, percorreu aí 10 metros, num tempo aí de 20 segundos. Notem que o espaço está em metros, que o tempo está em segundos, que é exatamente a unidade que foi pedida no problema. De posse disso, a velocidade média dessa pessoa na escada rolante, 10 por 20, 0,5 metros por segundo. Moçada, sempre insisto, se essa operação de divisão é problema para você, canal do professor Ferreto. Essas operações básicas, aqui ele tem aulas muito boas, que vão te dar fundamentos muito legais para você fazê-las com muita tranquilidade. Ok? Uma excelente dica para você aí. Vamos lá, turma, questão 4, Enem. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito e voando em média a 800 km por hora, descontando-se as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente quanto tempo? Notem que precisamos considerar o π valendo 3,14. Vamos lá então, gente. Primeiramente, vamos considerar a Terra como uma esfera perfeita. Como está planificado, deu um círculo aí para a gente. A viagem que queremos fazer nos leva de Quito até Singapura. E de acordo com o enunciado, estou colocando elas diametralmente opostas no globo terrestre. Uma outra informação que nos foi garantida também é que o raio da Terra está em torno de 6.370 km. E olhando assim, a gente precisa ir de Quito até Singapura. E olhando a grosso modo, pode dar uma vontade de alguns querer fazer esse caminho por dentro da Terra. Não dá, né, gente? Nós vamos fazer uma viagem convencional. Nós vamos fazer o caminho pela superfície da Terra. E ao fazer esse caminho, nós vamos percorrer uma distância que eu gostaria que você entendesse, ela é metade do comprimento de uma circunferência. Com base nisso, gostaria que você lembrasse que o comprimento de uma circunferência sai pela relação 2πr. Como faremos metade ao dividirmos por 2, percebemos que o caminho a ser percorrido é metade. Ou seja, esse caminho a ser percorrido aqui, ele mede simplesmente πr. E com base nisso, a velocidade
escalar média desse avião faz com que ele percorra um certo espaço e gaste com isso um certo tempo. O enunciado nos garantiu que esse avião anda a 800 km por hora e que o espaço a ser percorrido é metade do comprimento de uma circunferência. Perceba que a unidade da velocidade e a unidade do raio da Terra estão condizentes, estão no mesmo padrão, no mesmo sistema de unidades. Logo, não teremos aqui problemas com unidades. Bom, o espaço percorrido, então, é πr. Π vale 3,14 e o raio da Terra, 6.370 quilômetros. O que nos falta, então, é achar o tempo decorrido nessa viagem. De posse disso, vou isolar o tempo à esquerda e, com isso, o intervalo de tempo para completar essa viagem será igual a 3,14 vezes 6.370 quilômetros dividido por 800. Ao executarmos essa operação 3,14 vezes 6.370, encontraremos aproximadamente 20.001,8 quilômetros. E ao dividirmos isso por 800, encontraremos que o tempo aproximado dessa viagem está em torno aí de 25 horas, o que nos coloca como alternativa correta o item C. Com isso, nós finalizamos mais uma aula aqui do canal, gente. Se você percebeu, essa aula aí foi uma aula exclusivamente de resolução de questões. Essa aula foi montada justamente atendendo às sugestões que você sempre nos deixa aí nos comentários das outras aulas. Sempre muito importante, cara, você deixar um feedback aí pra gente do trabalho, ok? Vou pedir para você, se você curtiu aí a aula, por favor, quem sabe compartilhar aí no Facebook, se de repente ajudar aí a nós continuarmos a divulgar o nosso trabalho aí. O canal vem crescendo a cada semana mais, o que nos deixa muito felizes, mas nós temos muitos planos ainda, muitas novidades que aparecerão nas próximas semanas. Se você puder divulgar, sempre ajuda muito mesmo, tá bom? De resto, uma excelente semana para você e nos vemos na semana que vem. Até lá, gente. Tchau!